Abram a Bíblia de vocês em João capítulo 10. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 10. Glória a Deus. João capítulo 10. Mais uma vez, feche os olhos. Senhor nosso Deus, abrimos aqui o livro sagrado porque nele contém as palavras de vida eterna. Os mistérios de Deus estão revelados nesse livro e nós queremos receber fé ouvindo a voz do Senhor. O Espírito Santo que dirige as nossas vidas, que somos guiados por Ele, cremos nisso e testemunhamos, Senhor. Se não, te pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e possa nos encher. Ele esteja dentro de nós. Cremos que essa é uma grande verdade do Evangelho. Cremos que isso é fundamental para qualquer um cristão, porque sem o Espírito Santo um cristão não pode ser cristão. Então eu te peço a autenticidade, o selo de Deus para cada membro dessa igreja, cada visitante, porque essa é a única forma, meu Pai, de sermos transformados em filhos de Deus. Se o Teu Espírito habitar em nós, porque é pelo Teu Espírito que aprendemos, é pelo Teu Espírito que nós vamos caminhar. A palavra diz: andai no Espírito. Nós venhamos a produzir o fruto do Espírito, nós venhamos a andar na vontade de Deus. Mas isso é possível a cada dia quando a palavra é revelada, é esclarecida, quando os nossos olhos espirituais são abertos, nossos ouvidos espirituais, nossa consciência espiritual seja iluminada. Então abençoa essa igreja por essa palavra. Eu te peço, como ministro, que o Senhor também me oriente, que nessa hora o Senhor cresça em mim mais ainda, me conceda os dons necessários para que eu possa edificar essa igreja, para que eu possa, meu Deus, passar conhecimento para que esse povo seja liberto, seja livre, para que eu possa revelar Jesus Cristo a cada momento. Jesus seja o fundamento desse culto, seja o fundamento dessa igreja. Jesus seja a razão de tudo, meu Deus, para nós. Te agradecemos por tudo isso, por estarmos aqui. Te agradecemos, meu Deus, por estarmos reunidos nesse culto para um grande propósito. É muito bom, meu Deus, estarmos na casa de Deus. Que isso nos traga alegria. Que essa reunião da igreja, ela traga muita alegria aos nossos corações, porque isso é profético. Quando a igreja se reúne, a casa de Deus está praticamente reunida. E há uma alegria muito grande. Todos saiam daqui com muita alegria em seus corações. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nesse capítulo 10 de João, Jesus se declara o bom pastor. Glória a Deus. Jesus se declara o bom pastor. Essa é a afirmativa de Jesus Cristo.
ele se diz o verdadeiro pastor. E a igreja tem que conhecer isso. A igreja precisa confirmar isso. Amém? Você tem que confirmar isso, pastor. Jesus é a autoridade suprema. Jesus, ele é digno de exaltação, porque de fato e de verdade ele é exaltado por Deus. Ele foi enviado por Deus para salvar. O que Jesus queria e quer até hoje, ele vai continuar com esse desejo e vai continuar com essa fé até os últimos dias, irmãos. Que todas as pessoas o reconheçam como Salvador. Que todas as pessoas reconheçam que só Ele pode abrir os olhos de um cego. Amém? Não é participar de uma religião, não é participar de um sistema religioso que vai salvar. É isso que Jesus quer deixar claro aqui. Nessa passagem de João 10, Jesus tem como pano de fundo a abertura da visão do cego de nascença, do capítulo 9. Por que Jesus pregou o capítulo 10, pastor? Para explicar a posição dele. Para explicar que não existe igreja sem Cristo como fundamento. Não existe cristão se não houver Cristo como centro dessa devoção. Não adianta crença. Eu já falei muito sobre crença aqui, e vocês vão ouvir isso até o final do meu ministério. Crença não salva. O que faz um cristão é a fé em Cristo. O que faz um cristão é o reconhecimento da palavra de Cristo. Colocar a palavra de Cristo como a doutrina fundamental. Doutrina fundamental, pastor, a doutrina fundamental é a teologia da prosperidade. Não! A doutrina fundamental é o Evangelho de Cristo. A palavra da salvação é o Evangelho de Cristo. A palavra da verdade é a palavra de Deus. É o Espírito que está na mensagem de Deus, que é revelado pelo Espírito Santo. Para a abertura de quê, pastor? Dos nossos olhos espirituais. Para nos libertar das cadeias do sistema religioso. O pastor gosta de simplificar a igreja, e muitas vezes vocês acham que a gente está deixando de fazer muita coisa, que nós estamos andando na contramão do costume. E é isso mesmo. Eu não quero entrar no costume religioso, irmãos. Eu não quero fazer da igreja um clube. Eu prefiro ter aqui 10, 15, 20 almas do que ter essa igreja inchada de pessoas procurando emoção, procurando movimento, procurando adivinhações, se enganjando em propósitos de homens. Amém? Pessoas sendo enganadas, pessoas envolvidas em organizações religiosas. Por que organizações religiosas? Eu vou dizer a vocês, o problema é a falta do fundamento bíblico do cristianismo. A falta do fundamento bíblico que é Jesus. As igrejas estão alienadas de Cristo, irmãos. As igrejas estão separadas de Cristo. Cristo não é tão importante para a igreja hoje. E esse era o problema. Esse era o problema. Jesus entra pregando que ele é o bom pastor, e ele faz uma distinção do bom pastor para ladrões e salteadores, se referindo aos fariseus que o rejeitavam. Jesus abre os olhos do cego, irmãos, e o que acontece? Ele é contestado. Ele é chamado de pecador. O próprio cego que recebeu a visão, que foi curado da cegueira física, ele foi coagido a dizer que não foi Cristo. Ele foi coagido a dizer que ele fingia que era cego.
A família dele foi pressionada para não dizer que Cristo que o curou, porque senão eles seriam excomungados, seriam expulsos da sinagoga. Amém? E o próprio cego foi expulso da sinagoga, foi expulso da presença dos religiosos. Amém? Por quê, pastor? Porque ele deu crédito a Jesus Cristo. A partir do momento que ele recebeu o milagre físico, ele creu em Jesus e aconteceu um outro milagre, mais importante ainda, que foi a visão o quê? A visão espiritual. Ele recebeu o milagre da visão física, que ele nunca teve, porque ele nasceu cego. E ele recebeu um outro milagre, de uma outra visão também, que ele nunca teve, que foi a visão espiritual. Todos nós, irmãos, representamos esse cego. Enquanto nós não enxergarmos Cristo devidamente, nós seremos considerados cegos, aprisionados, envolvidos num sistema religioso, porque eu estou buscando adivinhação, porque eu estou baseado em amuletos na igreja. E o discurso se repete, pastor, o senhor fala a mesma coisa, mas esse é o problema, só Jesus Cristo salva. Esse é o evangelho da salvação, foi para isso que nós fomos levantados, para pregar. Jesus abriu os meus olhos, para colocá-lo em primeiro lugar. Jesus abriu os meus olhos, porque Ele é o primeiro da minha vida, e da mesma forma, eu recebi poder e autoridade, para pregar o evangelho para vocês, digam glória a Deus. Para que vocês enxerguem Cristo como o único que pode livrar vocês da opressão, tanto física, e principalmente a espiritual. Jesus é o único que pode dar o alívio, o descanso para suas almas. Jesus é o único que pode tirar as preocupações. Jesus é o único que pode restituir a esperança. Glória a Deus. Ele encontra esse cego. Ele encontra esse cego, os discípulos perguntam a ele: mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que nascesse cego? Jesus disse: nenhum nem outro. Ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus. Irmãos, Jesus não está preocupado com a culpa. Ele quer tirar a culpa. Ele quer tirar a culpa e demonstrar o amor dele, demonstrar a misericórdia dele. Ele quer demonstrar o amor, a misericórdia, o poder. Glória a Deus. Ele não quer saber quem é o culpado, mas Ele quer abrir os nossos olhos em relação aos sofrimentos, em relação às nossas deficiências visuais. O Evangelho, ele foi enviado, essa palavra de Deus foi enviada para que a humanidade reconhecesse que ela é vítima de um mal, que a humanidade reconhecesse que ela é vítima do pecado. É o pecado que destrói você, é o pecado que destrói a sua casa, é o pecado que destrói a sua família, é o pecado que destrói a sua vida, mas Cristo, Ele vem para te libertar. Jesus, Ele vem para te libertar. Jesus, Ele vem porque Ele reconhece a sua fraqueza. Jesus, Ele vem porque Ele reconhece a sua doença. Ele reconhece a sua cegueira. Ele foi enviado por Deus com esse propósito. Ele chega diante daquele cego, irmãos, e mistura o barro com o cuspe e passa nos olhos do cego. E manda que o cego vá no tanque de Siloé e lave as suas vistas. Glória a Deus. O próprio Jesus foi enviado por quem? Por Deus. E Jesus manda ele ir ao tanque de quê? Siloé, que quer dizer o quê? O Siloé quer dizer enviado. Ou seja, o enviado de Deus mandou você ir ao enviado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus mandou o cego procurar o tanque chamado enviado. Jesus mandou o cego
se lavar no tanque chamado o quê? Enviado. O próprio tanque, esse tanque de Siloé, irmãos, representava o próprio Cristo. Tinha o mesmo significado. Nós precisamos nos dirigir ao enviado de Deus. A palavra tem que levar você ao enviado. Quando a palavra de Deus alcança uma alma lá fora, é para que ela vá ao encontro de quem? Do enviado. Quem é o enviado? É Jesus. Só Jesus pode tirar a cegueira. Somente quando você é lavado pela água do Espírito de Cristo, você fica livre da cegueira o quê? Cegueira espiritual, que representava, aqui nessa palavra, a cegueira física desse homem. Nascido cego. A palavra diz que era um cego de quê? De nascença, que foi curado. Esse é o propósito do bom pastor. Fazer com que os cegos de nascença passem a quê? A enxergar. Mas quando ele vivia debaixo do farisaísmo, a família dele vivia debaixo do farisaísmo, ele continuava cego. Ele continuava sem saber que era Jesus Cristo. Ele continuava sem conhecer o caminho da salvação. Ele continuava sem conhecer a necessidade de ir ao enviado de Deus. Ele não tinha, irmãos, certeza da pessoa de Cristo. É assim que muitas pessoas estão dentro da igreja. Elas estão fora do propósito, por quê? Porque os fariseus, esses falsos pastores, os ladrões, os salteadores, que o próprio Jesus os classificou assim, prendiam essas pessoas e mantinham essas pessoas numa cegueira espiritual. Baseado em quê, pastor? Em falta de conhecimento. Falta de conhecimento do verdadeiro Deus. E eles, além de tudo, apesar do homem ter sido curado por Jesus, eles fizeram de tudo, coagiram o homem para que negasse a Cristo. E quando você se submete a uma falsa profecia, quando você se submete a um culto que não é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando você entra numa reunião de homens, com propósito de homens, você continua cego, você continua aprisionado. Jesus, com o poder dele, retirou aquele homem da sinagoga e levou aquele homem para o rebanho de Deus. Nós temos que fazer parte do rebanho de Deus. Nós temos que fazer parte da igreja de Cristo. Não adianta a nação santa ela imitar o movimento religioso para trazer a alma para cá. Não adianta. O que nós temos que fazer é ir na rua, pregar o evangelho verdadeiro. Ah, mas eles só gostam de teologia de prosperidade. Dane-se. Nós não vamos pregar teologia de prosperidade, nós vamos pregar Jesus Cristo. Nós vamos abrir os olhos dos cegos. Nós vamos levar as pessoas ao enviado de Deus. Levar as pessoas a conhecer o enviado de Deus. Isso é interessante, irmãos. Isso, ele mesmo disse, eu vim para dar vida, nesse mesmo capítulo, ele diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O que ele quis dizer com isso, pastor? Ele veio para matar você espiritualmente, por quê? Porque ele não deixa você encontrar a vida. Quando você ouve uma pregação falsa, quando você compra um canal, um sistemazinho de televisão, quando o pastor fala assim, eu quero te vender um canalzinho de televisão, irmãozinho. Sabe para quê? Para você não ficar assistindo a Globo. Isso faz parte de quê, pastor? Do sistema religioso. Quando você leva um objeto para casa e paga por esse objeto, você está alienado de Cristo. Quando você entra num propósito falso, quando você entra numa fogueira santa, você está entrando num propósito falso. Você é um cego e vai continuar o quê? E vai continuar cego.
Porque você não enxerga Jesus Cristo como Salvador. Você foi movido foi convencido a vender tudo que você tem para você ser abençoado na sua vida material. Você foi convencido que você vendendo tudo que você tem, isso é uma atitude de fé. Mas na verdade isso é o que, pastor? Uma cegueira e uma prisão. E Jesus liberta o cego da prisão e liberta o cego da cegueira. Porque quando uma pessoa conhece a Jesus Cristo, quando uma pessoa começa a receber consciência espiritual e depois o caráter espiritual, ela está verdadeiramente livre, porque Jesus Cristo disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, encontrar com Jesus Cristo. Nós precisamos seguir a Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com esse cego. Ele foi expulso da sinagoga, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu com ele. É muito bom quando você sai da sinagoga pelo poder de Jesus Cristo. É muito bom quando você sai do sistema religioso pelo poder de Jesus Cristo. É muito bom quando você se livra dos costumes, das tradições, do entretenimento e vai ao encontro do verdadeiro Salvador. Amém? Na igreja tem dança, na igreja tem discoteca hoje, apaga a luz, acende luz, emoção. A igreja tem tudo, a igreja tem teatro. Mas nós temos que colocar Jesus no centro de tudo. Jesus tem que estar no centro de tudo, tudo seja para a glória de quem? De Deus em Cristo Jesus. Não façam da igreja algo trivial. Não façam da igreja algo comum, não façam do rebanho de Deus. O rebanho de Deus precisa enxergar o pastor, o rebanho de Deus precisa ouvir a voz do pastor, o rebanho de Deus são chamados aqui de ovelhas de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a voz de Jesus Cristo, seguem a Jesus Cristo. E Ele é o único meio para você entrar no rebanho de Deus. Não existe outro, não existe uma igreja que seja verdadeira sem Cristo. Não existe uma igreja verdadeira que não seja fiel a Cristo. Isso tem que ficar muito bem entendido, porque Jesus não aceita mistura. Ah, não, mas lá também fala de Jesus, mas Jesus não se mistura. Se tem falsa profecia, irmãos, Cristo é só um engodo. Falar o nome de Cristo no meio das mentiras, no meio das adivinhações, isso é só um engodo. Para quê? Para te envolver e você achar que você está no rebanho de Deus, mas você está preso à falsa doutrina, você está preso às superstições. Quantas pessoas estão nessa situação? Glória a Deus. O cego estava preso nessa situação, mas ele foi liberto. Ele foi liberto por Jesus Cristo. Ele disse assim, Jesus é um profeta. Ele foi indagado pelos fariseus, ele falou: olha, eu não sei o nome dele, a única coisa que eu sei é que os meus olhos foram abertos. Como é o nome dele? É um homem chamado Jesus. Depois eles insistem para que o cego recuasse. Mas ele diz: não, ele só pode ser um profeta, porque só um profeta poderia realizar uma maravilha como essa. Até hoje ninguém ouviu falar que um homem tivesse aberto os olhos de alguém, de algum cego de nascença. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Foi um milagre, irmãos, extraordinário. Jesus fez uma obra de amor. Jesus fez uma obra de misericórdia que autenticou a divindade dele, autenticou a autoridade messiânica dele, ungido, rei levantado por Deus para reinar no reino de Deus, para reinar nos nossos corações. Jesus é esse rei. Não adianta vocês ficarem vindo na igreja para outro tipo de visão.
Não adianta vocês frequentarem uma igreja e não terem a visão real e verdadeira de Jesus Cristo. Ouvir falar de Jesus é muito fácil. Eu quero ver conhecer. Ouvir falar de Jesus, não precisa nem ouvir, na porta da igreja está escrito o nome dele. No altar, Jesus Cristo é o Senhor, está escrito. O poder de Deus está aqui. Está escrito. Mas eu quero saber se você conhece Jesus. Eu quero saber se os seus olhos espirituais estão abertos ou você é mais um cego da sinagoga. Você é um cego da sinagoga ou é um membro da igreja de Deus? Tem muita gente que é cego da sinagoga. É cego e está na sinagoga. Está sendo guiado por ladrões, está sendo guiado por salteadores. Mas não tem a autenticidade. Qual é a autenticidade? O conhecimento de Cristo. Foi isso que Jesus quis esclarecer nessa passagem de João 10. Baseado no acontecimento do capítulo 9. Porque não tem como pregar João 10 sem associar o capítulo 9. Amém? O capítulo 9, o cego reconhece Cristo como Filho de Deus. Jesus indaga ele no final do capítulo 9. Jesus fala com ele. 9:35. Só para você entender o que eu estou falando. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o. Olha só, irmãos, olha para cá. Ele fez primeiro o milagre aonde? Na vista, na física, e agora queria fazer a operação, a cirurgia na visão espiritual. Jesus curou a vista, ou seja, o médico dos médicos, curou o físico, e agora ele vai curar o quê? O espiritual. Olha como que é a cura espiritual. Olha como que é a cura espiritual. Jesus faz a pergunta para ele, porque ele ficou perdido. Ele falou, e agora? Eu estou fora da igreja. Eu estou fora da igreja? Não, eu estou fora da sinagoga. Me expulsaram da sinagoga. Eu não posso mais participar das tradições judaicas, como minha mãe e meu pai. A mãe e o pai dele também, a mãe e o pai dele foram coagidos também a dizer que não conheciam Jesus e que não sabiam de nada. Covardemente eles recuaram e falaram, ó, nosso filho é de maior, vocês procurem o nosso filho e pergunte a ele. Mas tudo isso por quê? E a palavra diz, eu não vou ler, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. A palavra diz assim, porque eles falaram que se eles confessassem Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Mas o cego foi expulso da sinagoga por quê, pastor? Porque insistiu. Porque ele teve uma consciência espiritual primeiramente. Porque houve um despertamento de fé. E Jesus, sabendo que ele tinha sido expulso, Jesus foi procurá-lo. Jesus o encontrou por quê, pastor? Porque Jesus foi procurá-lo. Todo mundo que quer sair da sinagoga, recebe Cristo. Todo mundo que quer sair da sinagoga, recebe mais conhecimento. Se você sair da sinagoga, irmãos, se você sair da presença dos lobos, se você sair da presença dos ladrões, dos salteadores, Cristo não vai deixar você abandonado. Cristo foi ao encontro desse homem, e no versículo 35 do capítulo 9, ele diz assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor? Para que nele o quê? Para que nele creia. Ou seja, o cego se rendeu a Cristo. O cego, mediante o sinal, o milagre, ele se rendeu a Cristo. Ele chamou Jesus de Senhor. Quem é ele para que eu creia? E Jesus diz a ele, e Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o quê? O adorou. Amém. Irmãos, nós temos que chegar nessa posição de adoradores.
Não adianta estar na igreja. Não adianta estar na igreja e não ser o quê? E não ser o quê? Adorar, um adorador. Aquele que é adorador, quem é o adorador que a Bíblia define? Aqueles que o quê? Que adoram em espírito e em verdade. Adoram com sentimento profundo, de todo o coração, no espírito e na verdade, que é o quê? Que é o próprio Cristo, que é a própria palavra. Eu adoro Jesus. Pastor, fala quem é a mulher que está com meu marido, que eu quero saber. Eu adoro Jesus. Pastor, será que a porta de emprego vai abrir? Amém? Essas pessoas não estão adorando a Cristo. Essas pessoas estão preocupadas com seus problemas temporais. Jesus quer libertar você do pecado, mas não está muito preocupado com seu problema temporal. Jesus não se envolveu com problemas temporais. Jesus não se envolveu com a política. Se envolveu, irmãos? Jesus colou com algum político? Jesus foi procurar o imperador? Jesus fez amizade com Pilatos? Jesus foi procurar Herodes? Foi? Não. Ele foi procurado. Ele foi procurado pelo centurião. Ele foi admirado. Ele foi admirado por Herodes. João Batista foi admirado por Herodes. Amém? Mas Jesus não teve envolvimento político. Nós somos cristãos. Nós não temos, a igreja não tem nada a ver com a política. A igreja não tem nada a ver com a política. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque uma coisa trata do assunto espiritual e a outra coisa trata dos problemas do mundo. Só que Jesus não está preocupado com os problemas do mundo, por quê? Por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo, irmãos. Nós não vamos ficar aqui a vida inteira. Nós não vamos ficar aqui a vida inteira. Ainda que Jesus não volte, nós vamos sair desse mundo. Ainda que Jesus não volte, não seja consumação, mas nós vamos para o lugar de descanso. Nós vamos ficar na expectativa, mas vamos ficar acomodados no descanso do Senhor. Nós vamos entrar no descanso do Senhor. Então, pastor, para que eu vou ficar tão atormentado com os problemas da vida? Eu não estou dizendo que você tem que se acomodar, você tem que continuar lutando, mas não ficar ansioso, não se agarrar ao materialismo, não amar o dinheiro mais do que tudo, mas viver uma vida com contentamento e piedade. Contentamento e o quê? E piedade. O que é piedade, pastor? Relacionamento com Deus. Piedade é relacionamento espiritual, irmãos. Quando se fala de piedade, é vida com Deus. É fé nas coisas do Senhor. É fé em Jesus Cristo. É fé na salvação. É fé na vida eterna. E ter contentamento. Continuar lutando, pastor, lutando porque o mundo é amaldiçoado, porque o mundo é caído, porque existe uma necessidade de trabalhar, sim, porque esse cansaço, esse trabalho tem sido árduo, cansativo, por quê? Porque isso é uma maldição do pecado. Do suor do teu rosto o quê? Comerás o quê? Comerás o pão. Mas essa foi uma das maldições. O trabalho não era para ser tão cansativo, tão exaustivo, mas se tornou. Hoje a falta de trabalho, para quê? Para perturbar mais ainda. Porque sem trabalho a pessoa vai passar necessidade. É mais uma obra do diabo. Por que é obra do diabo? Porque é consequência do pecado.
Não que o justo tenha pecado, mas o justo sofre por quê, pastor? Porque ele está aonde? Ele está no mundo. Então ele sofre as mesmas coisas no mundo, e talvez sofra mais ainda. Nós estamos vendo justos, irmãos, sofrendo mais ainda. Sofrendo mais ainda. Nós estamos vendo justos doentes, nós estamos vendo justos com câncer, nós estamos vendo justos com doenças incuráveis. Mas o justo, ele tem uma visão o quê? Ele tem uma visão espiritual para saber o quê, pastor? Que existe um tratamento de Deus. Nós temos uma visão espiritual para enxergar que existe saída, para enxergar que existe um amor, que existe uma misericórdia e existe um poder sendo dispensado sobre nós. Que o poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus esteja na vida de vocês, irmãos. E o cego conseguiu enxergar isso. O cego conseguiu enxergar isso. Ele creu em Jesus e adorou Jesus. Adorou Jesus em espírito, elevou Cristo espiritualmente, ele disse, o Senhor é o meu Deus, eu te dou graças porque o Senhor me fez enxergar a verdadeira salvação, o Senhor é o Cristo Salvador de fato e de verdade. E é isso que a igreja tinha que estar confessando e adorando. A igreja tinha que estar louvando a esse Cristo pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, mas para isso, nós precisamos abrir nossos olhos o quê? Só vai adorar, irmão, quem tiver visão espiritual. Só vai adorar quem entrar pela porta. Por isso que Jesus falou, eu sou o quê? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E foi essa exposição que Jesus faz no capítulo 10. Olha o que ele diz agora no 10, para você entender mais ainda. Ele começa a falar da imagem do pastor, ele diz, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e o quê? E salteador. Jesus é a porta. Jesus agora, ele se proclama como o bom pastor que estava profetizado no livro dos profetas. Pastor das ovelhas, porta. Por quê, pastor? Porque Jesus é a porta. Porque Ele é o enviado de Deus, porque Ele tem a autoridade para te batizar. O que seria esse batismo? Passar pela porta, para entrar no curral da onde? Das ovelhas. Curral de quê, irmãos, que você ouviu? Das o quê? Guarde isso, não é o curral dos cabritos, não é dos bodes, é das ovelhas. Quando Jesus fala aqui do curral das ovelhas, ele tá se referindo à igreja. Nessa alegoria aqui, onde que é o curral das ovelhas, pastor? A igreja. E só pode ser membro da igreja quem passar por onde? Pela porta. E lá na frente Jesus diz que eu sou a porta. Ele se diz a porta, por quê? Porque não há igreja se você não passar pelo conhecimento de Cristo, pela palavra de Cristo. Se você não ouvir a voz de Cristo, se você não se unir a Cristo, você não faz parte do rebanho de Deus, você não faz parte do curral das ovelhas, porque nesse curral das ovelhas, nesse rebanho de Deus, são pessoas que ouviram, são pessoas que conheceram a voz de Jesus. Qual é a voz de Jesus, pastor? É o evangelho da salvação. Não é o propósito da vassoura. O propósito da vassoura é para as bruxas. Amém? Quando você sai com a vassoura da igreja para varrer o diabo, você virou uma bruxa. E tem muita igreja que vende vassoura para as bruxas e para os bruxos.
Não é o propósito da chave. Amém? Não é o propósito da chave, mas você precisa passar pela porta. Para ser autenticado como membro, você precisa ouvir e crer na palavra de quem? Na palavra de Deus, para tirar você da escravidão do pecado, para tirar você da falsa profecia, para te conduzir à liberdade. Porque é pecado, pastor, sustentar a falsa profecia? É pecado seguir ao ladrão? Você está seguindo o ladrão, por quê? Porque você está cego. Jesus falou, se não for pela porta, é ladrão, é salteador. Se não estiver submisso a Cristo, se o pastor Luiz Fernando não pregar Cristo, é ladrão. Se o pastor Luiz Fernando não for fiel a Cristo na mensagem, é ladrão, é salteador. É isso que vocês têm que entender. Se eu não falar de Jesus, eu sou um ladrão. Eu sou um salteador. Eu não sou pastor. Se eu não levar pessoas ao enviado de Deus, se eu não levar pessoas ao tanque de Siloé, eu sou ladrão. Vão permanecer cegos, porque não vão ser lavados pela água viva do Espírito. Vão continuar sujos. Glória a Deus. Vocês têm que entender isso, irmãos. Pastor, eu não entendo isso aqui não. Então entenda agora. Ou você é do curral das ovelhas, ou você é um prisioneiro da sinagoga. O cego estava aprisionado na sinagoga. Jesus tirou o cego da sinagoga e fez o cego ser um seguidor do enviado de Deus. Jesus tira o cego da cegueira. E a palavra continua sendo ministrada. Aquele, porém, que entra pela porta é o quê? É o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a voz de quem? Do pastor das ovelhas. Mas o pastor das ovelhas tem uma singularidade. Qual é? Ele tem que entrar pela porta. E você entenda uma coisa: o pastor que não está sujeito, que não passa por Cristo, o pastor que não é ministro de Cristo, o pastor que não se submete a Cristo, ele é ladrão. Ele pode abrir a igreja, ele pode ter uma carteirinha de pastor. Ele pode ser o construtor de um grande prédio, mas nunca vai ser uma igreja. Por quê, pastor? Porque ele não passou pela porta. Ele é ladrão. Ele é salteador. Vocês estão entendendo? Amém? Isso aqui é fundamental, irmãos. São palavras de Jesus. Jesus não estava perseguindo a igreja. Jesus estava derrubando as sinagogas. Jesus estava abrindo os olhos das pessoas para saírem das tradições, dos costumes. E, infelizmente, em pleno século XXI, a igreja está envolvida com tradições, costumes, entretenimentos, mas não passaram pela porta, não se submetem à porta, não entram pela frente, entram pela janela, entram pela cerca, entram pelos fundos, entram pela cozinha, mas não entram pela porta. Se nós queremos ser membros, temos que ser autenticados. Se nós queremos ser pastores, temos que ser autenticados. Mas não autenticados pelas carteirinhas dos apóstolos, as convenções que levantam seus apóstolos, ordenam seus apóstolos. Não é a carteirinha da missionária, não é a carteirinha do diácono, da diaconisa, da obreira. Mas o que autentica um membro, um trabalhador de Cristo, é passar pela porta, é se submeter a Jesus Cristo. Eu não preciso de carteirinha, eu não preciso de ninguém que diga, você foi ordenado pastor. Não. O que vai ordenar um pastor são as obras que ele realiza. O que vai autenticar um pastor é a fidelidade dele a Jesus Cristo. Isso sim ordena um pastor. Jesus disse, aquele, porém, que entra pela porta é pastor.
Ah, não, pastor, eu sou pastor porque eu fiz a faculdade. Relativo. Eu sou pastor porque a convenção me ordenou. Eu recebi a unção do meu presidente. Mas Jesus está dizendo, não, só quem passa pela porta. E o membro é a mesma coisa. A ovelha, ele também classifica. A ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha segue o pastor. A ovelha distingue o pastor do estranho. O estranho é alienado de Cristo. O pastor, ele é ministro de Cristo. O estranho é ladrão. O estranho é salteador. O estranho fala das coisas dele. O estranho busca poder. O estranho se mistura com a política corrupta. Isso tudo está acontecendo dentro das igrejas, irmãos. Mas se você permanecer, você não é ovelha. Você não é ovelha. Por quê, pastor? Porque você não é seguidor de Cristo. Porque você não passou pela porta. Você entrou pela janela. Você entrou num fundamento humano. Você entrou numa filosofia humana. Você entrou num clube. Você gosta do grupo das mulheres. Você gosta do grupo das senhoras. Você gosta do chazinho do final da tarde. Na casa da irmã Florzinha. Vamos no chazinho na casa da irmã Florzinha. Aí vai todo mundo. Vamos para a casa da irmã Florzinha. Ó, eu vou levar o bolo. Amém? Mas se o bolo for gostoso, o pastor das ovelhas vai lá comer um pedacinho do bolo. Mas participar do culto, não. Eu tomo o café e vou embora. Ó, irmão, tchau, hein? Ó, pastor, você não vai ficar para nossa canção? Não, irmão, o pastor está indo embora, só vim comer um bolinho com vocês. Glória a Deus. Nós temos que passar pela porta, irmãos. Nós precisamos do fundamento do Evangelho. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. E quando se abre os olhos espirituais, de que forma, pastor? Somente passando pela porta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus é o fundamento. Jesus é a palavra. Jesus é a vida. Jesus é o legítimo. Jesus é o vinho puro e novo. Amém? Tem muita coisa estranha dentro da igreja, mas Jesus disse que a ovelha distingue e se afasta do estranho e foge do estranho. Olha o que a palavra diz. E este porteiro, versículo 3 repetindo, abre, as ovelhas ouvem a sua voz, as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e traz para onde? E liberta elas. Jesus, ele entra na sinagoga e ele fala. Quando ele fala na sinagoga, a ovelha faz o quê? Ouve. Quando Jesus fala, a ovelha enxerga. A ovelha reconhece Cristo. Só vai reconhecer a palavra do Evangelho, irmãos, quem é ovelha. Quem está atrás da teologia da prosperidade, quem gosta do mistério da adivinhação, dos macumbeiros da igreja, esses não são ovelhas. Eis que te digo, irmão, não fala irmão não, eis que te digo, cabrito, eis que te digo, seu bode. Aí o bode levanta o chifre para ouvir. Amém? Por quê? Porque não é ovelha, porque está ouvindo o estranho. Porque está ouvindo o estranho, porque está fascinado com a palhaçada, está fascinado com o show. Glória a Deus. Irmão, eu estou vendo uma coisa na sua vida. O senhor vai falar de Jesus? Não, algo que Deus me mostrou, a visão da mata. Eu estou vendo na mata virgem. Eu estou vendo na mata virgem, enterrado lá, você enterrado na mata virgem, cheio de mel. Colocaram você num pano, um pano cheio de mel, e você está todo doce, está todo molengo. Está todo melado.
É o que está acontecendo, irmão. Aí você fica envolvido com aquilo, mas quando Jesus fala, você não o quê? Você não ouve. Mas se o pastor falar das coisas do diabo, você ouve. Se o pastor falar coisas estranhas, você ouve. Língua estranha, você se arrepia, estou todo arrepiado. Você começa a ter experiências espirituais sem doutrina. Eu senti a presença de quem, irmão? Se não pregou Cristo? Sentiu a presença de quem, irmão? Se foi só música? Pessoas se engabando no altar, pessoas dando show no altar, com adivinhações, não honraram o nome de Jesus, não passaram pela porta, pularam o muro. E querem se dizer cristãos, mas Jesus diz aqui claramente, ao pastor das ovelhas, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Só vai ouvir a pregação verdadeira, irmãos, quem for o quê? Quem for o quê? Só vai dar valor à mensagem do evangelho quem for o quê? Ovelha. Quem estiver atrás de adivinhação, está enrolado. Não é ovelha. Ouvem a sua voz. E o pastor chama pelo nome as suas o quê? As suas ovelhas, porque Jesus conhece as ovelhas. Jesus conhece cada um de vocês. Olhe para mim, levante a cabeça, por favor. Jesus conhece a cada um de vocês. E Ele traz para fora. Ele traz para fora, Ele traz para Ele. Ele liberta você da prisão. Ele liberta você da prisão. Ninguém vai querer suportar você quando você abrir os olhos espirituais. Quando você começar a contestar o que é falso, quando você começar a contestar a falsa profecia, vão te convidar para onde? Para você fazer o quê? Para você sair. Não vem mais aqui não. Amém? Aí a palavra diz que Ele traz para fora, aí continua. E quando tira para fora as suas ovelhas, Jesus não deixa as ovelhas perdidas. Ele vai adiante das ovelhas. Está escrito aí? Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua. Qual a voz, pastor? A palavra. Qual a voz? O evangelho. Qual a voz? A palavra da verdade. Não são pessoas que dão ouvido a qualquer coisa. Não são pessoas que entram na igreja para ouvir palhaçada. Mas são pessoas que entram para ouvir a voz de quem? De Deus, porque Jesus tirou do mundo, Jesus tirou da sinagoga e trouxe para a presença dele. Vai seguir a Cristo, você vai seguir a Cristo. Jesus vai abrir os seus olhos espirituais a você que está aprisionado na sinagoga, a você que segue a ladrões e salteadores. Eu profetizo que o Senhor Jesus vai tocar nos seus olhos e vai abrir os seus olhos e vai abrir os seus ouvidos espirituais, e você vai segui-lo em obediência e amor. Diga glória a Deus. É isso que Deus vai fazer. É isso que Deus tem feito com a gente, irmãos. Graças a Deus. Pastor, eu vou sair. Não, você não saia, porque você está seguindo a voz de Cristo. Você não está seguindo Luiz Fernando. Você está seguindo o ministro de Cristo, que fala das coisas de Deus. Você não está aqui vindo na nação santa, você está vindo na reunião que adora o Senhor Jesus. É uma reunião de adoração, é uma reunião de louvor a Jesus Cristo. Parem com essas manias do sistema religioso. Toda reunião das ovelhas seja para ouvir a voz de quem? De Cristo, do bom pastor, do representante de Cristo, pessoas que passaram pela porta. O que autentica um cristão, irmão, não é a carteirinha. A carteirinha é uma invenção do mundo. Pastor, eu quero uma carteirinha para entrar no hospital. Pode falar quantas você quiser que eu te dou. Mas você vai pagar a carteirinha para fazer o quê? A obra de Deus.
Você vai fazer para propagar o amor de Cristo. Você vai fazer para levar a misericórdia de Cristo para o cansado, para o sobrecarregado, para aliviar o sofrimento das pessoas. Foi o que Jesus fez com o cego. Aquele cego mendigava, irmãos, desde a nascença. Era um homem que já estava afastado da sua família. Mas ele voltou para casa. E as pessoas perguntaram: você não era cego? Ele falou: eu era, mas agora eu não sou mais. Que as pessoas possam olhar para vocês e ver que vocês agora não são mais cegos. As pessoas possam olhar para vocês e ver que vocês agora estão enxergando. Digam glória a Deus. E a palavra diz, continuando, irmãos, vamos continuar. Olha o que ela fala. Jesus diz assim: mas de modo nenhum, versículo 5, olha só o que eu falei, porque às vezes a gente fala e você pensa que a gente está aumentando. Mas de modo nenhum seguirão o quê? O estranho. Olha para mim, irmãos. Será que você tem seguido ao estranho? Ou você um dia seguiu ao estranho? Eu segui ao estranho uma época. Mas o importante é a gente crescer. Eu posso ter feito parte de uma sinagoga, mas hoje eu faço parte do rebanho de Deus. Eu posso ter entrado pela janela. Eu posso ter entrado na igreja por causa da minha dor, por causa do meu sofrimento, mas agora eu passei pela porta. Ah, não, eu entrei, pastor, porque eu estava atrás de um socorro. Amém. Jesus faz o milagre físico primeiro e depois faz o milagre o quê? Espiritual. Abre os olhos, tira a doença, tira a depressão, cura a enfermidade, mas tem que abrir os olhos. Não adianta igreja só de milagre externo. Não adianta igreja que só prega milagre de prosperidade material, porque isso não abre os olhos espirituais. As igrejas fazem a propaganda da visão, da abertura da visão física, mas elas não querem que você abra os olhos o quê? Espirituais, porque essa graça é muito maior. Essa graça, irmãos, da libertação espiritual, ela é fundamental. O que adianta eu enxergar com os olhos físicos e perder a minha salvação? O que adianta eu alcançar riqueza material, prosperidade material e perder a minha salvação? Jesus não tratou especificamente dessas coisas, mas ele fez um trabalho em cima do cego. Primeiro ele curou o físico do cego, e o cego sustentou isso. O cego abriu, recebeu uma medida de fé, e essa fé foi trabalhada pelo Espírito Santo, até que esse cego chama Jesus, reconhece Jesus como Filho de Deus e o adora. Ele crê em Cristo e o adora. É nesse ponto que Jesus quer que nós venhamos a alcançar. Mas isso tem que ser com sinceridade. Não adianta falar, eu creio em Cristo, e aí, pastor, fala o que o senhor está vendo. Não, você que tem que enxergar, irmãos, com olhos espirituais. Glória a Deus. Mas de modo nenhum seguirão o quê? Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o quê? Antes o quê? Ele está dizendo que a ovelha não vai seguir o estranho, mas vai fugir do estranho. Ovelha não ouve falsa profecia. Ovelha não se envolve com superstições falsas. Ovelha não se envolve com adivinhações, espíritos familiares. Ovelha adora em espírito e em verdade o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele diz aqui, olha, de modo nenhum seguirão o estranho. Quem estiver seguindo o estranho não é ovelha. Quem não fugir do estranho não é ovelha. Quem não conhece a voz de Cristo, mas conhece a voz do estranho também não é ovelha. Ele diz assim, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, a palavra dos estranhos, irmãos, que estão pregando outras coisas que não é a verdade de Deus, essas pessoas têm que ser rejeitadas pelos membros de Cristo, da igreja de Cristo. Quando você aceita essas coisas, você está negando Cristo
está perdendo a oportunidade de ter a visão espiritual. Quando você enxerga o estranho, você passa a ser cego para Cristo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. E continuando, ele diz assim: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das... Aí ele começa a explicar. Quer dizer, você não entendeu a alegoria que eu fiz? Que as ovelhas entram para a porta, para o curral das ovelhas. Curral das ovelhas. Existe um curral que é de ovelha, mas tem um curral de cabrito. Qual é o curral de cabrito, pastor? O curral dos estranhos. O curral das profecias falsas. O curral das pessoas que estão dando atenção às doutrinas do diabo. Por que doutrina do diabo? Porque essa doutrina, ela nega Cristo. Porque essa doutrina é alienada do evangelho da salvação. Porque o evangelho da salvação não é pregado. Amém? E foi o que Jesus ordenou, ir de pregar o quê? Ir de pregar o evangelho. Mas ele diz aqui, olha, eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, não tem como ser ovelha se não passar por Cristo. Isso aqui é um crivo. Isso aqui é um sinal de autenticidade. Só recebe o Espírito Santo quem passa por Cristo, quem confessa Cristo como Senhor e Salvador, e segue, e obedece, e ouve. Não é simplesmente uma confissão, mas tem que ouvir, tem que seguir, tem que ser discípulo. Ovelha ouvir e seguir quer dizer ser discípulo. Ovelha ouvir e seguir quer dizer que ama Jesus, porque guarda a palavra dele, porque preza pela palavra dele, porque não permite que nos ouvidos entrem coisas estranhas. Você liga a televisão, tem coisa estranha. Você liga o rádio, tem coisa estranha. Você vai no YouTube, tem coisas estranhas. Eu tenho que entender o que é estranho. Porque Jesus, quando ele abre a visão, a gente consegue distinguir, consegue discernir o estranho, o falso do verdadeiro, a treva da luz. Glória a Deus. Essa toalha toda hora cai, eu não estou entendendo essa toalha. Glória a Deus. Aí ele diz assim, olha, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e mas as ovelhas não os... Se ouviu, irmão, não é ovelha. Quem ouve é ladrão, quem ouve é salteador, não é ovelha. Quem está entendendo, diga amém. Cristo faz a diferença do pastor e do ladrão. Ele diz, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou o próprio porteiro. Amém? Ele entra com o pastor por ele mesmo. Glória a Deus. Jesus é o pastor e é o próprio caminho. Jesus é o pastor das ovelhas e ele passa por ele mesmo, que é a porta. E nós estamos investidos dessa autoridade. Nós não somos donos do curral. O pastor não é dono do curral das ovelhas. O pastor é um cuidador. O pastor é um ministro de Cristo. Para que eu seja pastor, eu tenho que confirmar o evangelho. Amém? Eu tenho que confirmar o evangelho, eu tenho que ser fiel ao evangelho, eu tenho que ser fiel à palavra da verdade, eu tenho que estar sobre esse fundamento. Glória a Deus. Jesus, ele entra pela porta e ele é a própria porta. Porque pelo sangue dele, irmãos, a salvação é pelo sangue de Jesus. Jesus é a porta da igreja, entenda isso, pastor. Por que ele é a porta? Porque ele é a porta da igreja de Deus. É ele quem autentica um pastor, é ele quem autentica um membro, é ele que autentica esse membro que busca Cristo, que conhece a Cristo. Mas os judeus e os fariseus não consideravam Cristo, não consideravam a origem de Cristo, não consideraram a cura que ele realizou no cego, não consideravam o poder e a autoridade para salvar, mas eles monopolizavam a lei de Moisés. Eles enaltecem Moisés,
mas não querem saber de Jesus. É onde vocês veem as pregações, a riqueza de Jó, a riqueza de Abraão, a riqueza de Isaac, e não sei mais o que, aquele outro que deitou a cabeça na pedra, Jacó. Mas ninguém fala de Jesus Cristo para você. Olha, Abraão lutou com o anjo e foi abençoado. O anjo teve que dar aquilo que Abraão quis. Abraão levou Isaac para o Monte Moriá. Você tem que levar o seu Isaac. Mas tudo distorcido. São ensinamentos espirituais, mas eu uso a palavra de Deus para enganar as pessoas. Para aprisionar os bodes. Para roubar as ovelhas de Jesus. Por isso que eles são chamados de ladrões. Porque eles roubam as ovelhas, eles roubam as almas que deveriam estar convertidas a Cristo, mas estão convertidas às falsas doutrinas. Por isso que eles matam. Por que diz que o ladrão mata? Porque ele mata espiritualmente, porque ele rouba as ovelhas de Jesus, porque ele destrói a vida dessas pessoas. Por quê, pastor? Porque se elas não se converterem, se elas não declararem a fé em Cristo, elas vão para onde? Elas vão para onde? Vão para o inferno. Por quê, pastor? Porque elas não distinguiram o estranho do bom pastor. Elas não distinguiram o ladrão salteador do bom pastor, que é Jesus Cristo. Não adianta dar ouvido a um homem. Você tem que dar ouvido a um pastor das ovelhas. Pastor é aquele que passou pela porta. É aquele que passou pela porta. Aí ele diz assim: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, versículo 8. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Glória a Deus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Glória a Deus. Jesus fala que as ovelhas, elas ouvem a voz dele, elas seguem a ele, elas são piedosas a ele, elas o amam, elas o ouvem, elas o seguem, elas o obedecem, elas são espirituais, elas são celestiais, elas não dão ouvido aos estranhos, elas fogem dos estranhos. Amém? Mas ele disse: se alguém entrar por mim, aí ele fala a consequência de passar pela porta. Se alguém entrar por mim, ou seja, se alguém entrar pela fé em Cristo, se alguém entrar pela fé no Filho de Deus, como o cego entrou, se alguém disser que ele é o Cristo Salvador, se você fizer uma aliança com Jesus, uma comunhão com Jesus, você faz parte da igreja de Deus. Você faz parte da igreja de Cristo. Você recebe a graça, porque você está debaixo dessa graça. Porque você se sujeitou à soberania de Deus, porque você crê que Jesus é o seu Redentor, o seu Salvador. Mas só pela porta da fé em Cristo, irmãos, que nós podemos entrar no reino de Deus. Jesus disse o quê? Aquele que não nascer de novo não poderá o quê? Não poderá entrar no reino de Deus e nem ver. Ele falou isso para Nicodemos. Só Cristo que pode te dar visão espiritual, o novo nascimento. Se alguém entrar, eu sou a porta, ele repete, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, vai receber a salvação. Ou seja, entrarão no reino espiritual e depois vão entrar no reino celestial. Salvar-se-á e entrará. Ou seja, vai entrar no reino de quem? No reino de Deus. Amém? Mas ele disse que depois faz o quê? E sairá. Está escrito isso aí? Então essas pessoas vão entrar, vão ser salvas, vão entrar no reino de Deus, no reino espiritual, e vão sair. Por que vão sair? Porque nós estamos vivendo aonde ainda? No mundo. Mas só que agora nós estamos no mundo, mas nós estamos com Cristo. Nós vamos entrar no reino de Deus, nós já entramos. Tudo isso aqui já aconteceu, irmão, ó. Salvação já aconteceu na sua vida. Você já entrou no reino espiritual.
Você já saiu. Por quê? Porque você não fica dentro da igreja. Você continua caminhando no mundo. Mas você vai sair e vai continuar recebendo o quê? Está escrito aí o quê? Sairá e achará o quê? Pastagem. Pastagem para ovelha é o quê? É palavra, mas para ovelha literalmente representa o quê? Capim. Capim é o que para ovelha? Ou seja, nós recebemos o alimento de Cristo, nós temos a comunhão com Cristo, nós temos o Espírito Santo e nós podemos andar pelo mundo, mas nós vamos continuar na presença de quem? Então nós vamos entrar, vamos sair, mas vamos sempre encontrar alimentos. Nós não estamos mais sozinhos. Nós não estaremos mais abandonados. Nós vamos sair para o mundo, mas com Cristo. Nós vamos sair para o mundo, mas debaixo da graça de Deus. Nós vamos sair para o mundo, mas vivendo para Cristo. Ele já nos libertou, irmãos. Nós podemos andar em público, nós podemos andar em particular, mas nós vamos andar debaixo da graça de quem? Da graça de Deus. Nós vamos andar no Espírito, nós vamos andar alimentados pela palavra, nós vamos andar com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. E para encerrar, do versículo 10, que é tão falado, o ladrão vem senão ao quê? Roubar. Roubar o quê, pastor? Roubar as almas de Jesus. Roubar o quê? Olhe para mim, para a gente encerrar. O seu coração. Roubar o seu coração e roubar o seu amor que você deveria dedicar a quem? A Cristo. O ladrão, ele tira você de Cristo. O ladrão, ele levou muitas almas de Cristo. Por quê, pastor? Porque ele roubou o amor, porque ele roubou o coração que deveria ser o trono de Deus. Amém? Porque eles tiraram a boa palavra dessas pessoas, porque eles privaram essas pessoas do Evangelho, porque esses ladrões e roubadores, salteadores, irmãos, eles não querem pregar o Evangelho, porque o Evangelho liberta, porque o Evangelho abre os olhos espirituais, porque o Evangelho, para se pregar o Evangelho tem que haver uma submissão a Jesus Cristo. Eu não tenho como me envolver com a corrupção religiosa e ser um pregador do Evangelho, porque não combinam as duas coisas. Eu vou tropeçar, eu vou cair em contradição. O pastor Luiz Fernando, para a glória de Deus e pela graça de Deus, jamais vai cair em contradição. Sabe por quê? Porque eu passei pela porta. A palavra que eu prego não vai mudar, ela vai ser sempre para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então eles tiram essas ovelhas da boa palavra. E depois elas fazem o que, pastor? Mata e destrói. Mata e destrói com o quê? Com as heresias, com as mentiras. Porque negam a Cristo com uma doutrina contrária, uma doutrina falsa. Amém? É a cristandade que nós estamos vendo aí, as Babilônias, envolvidas com política, envolvidas com ecumenismo, envolvido com o governo mundial. É a igreja, é pastores envolvidos com maçonaria. O que é isso, pastor? Mistura. Jesus não aceita mistura. A cristandade, ela é produto não é o cristianismo. O cristianismo é a doutrina pura de Cristo, mas a cristandade é o nome de Cristo misturado com tudo que é tipo de coisa. Vocês estão entendendo? Amém? Quando vocês ouvirem essa palavra cristandade, existe um poder concorrente com Cristo. Quando vocês ouvirem falar de cristandade, vocês vão ouvir falar de líderes espirituais que exaltam a si mesmo, mas eles falam do nome de quem? Do nome de Jesus. Quando vocês ouvirem falar de cristandade, essa igreja, ela é aquela que Jesus está a ponto de vomitar, porque elas são mornas, são as laodiceias, são aqueles que estão batendo no peito dizendo, nós somos ricos, nós não precisamos de nada. Não é assim que a igreja de Laodiceia falou? Nós somos ricos.
não necessitamos de nada. É isso que esses grandes, esses que se acham grandes líderes espirituais, irmãos, estão cheios de fazenda, dinheiro, estão cheios de pompa, mas eles fazem parte dessa cristandade. Falam do nome de Jesus, mas têm poderes acima de Cristo. Jesus é só um álibi para poder enganar o povo de Deus, para roubar as ovelhas de Jesus Cristo, para fazer pessoas alienadas de Jesus, para fazer as pessoas acreditarem em doutrina de prosperidade, em confissão positiva, adivinhações, mas eles vão pagar caro por isso. Glória a Deus. Para encerrar, o ladrão não vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha o quê? Vida, e vida com quê? E vida com quê? Com abundância. Diga glória a Deus. Vida e vida com abundância. Ele dá vida espiritual, ele dá vida eterna. Só Jesus Cristo, o cristão verdadeiro, conhece a palavra e distingue a palavra de Deus da palavra do estranho. Vocês não vão cair na mão do estranho nunca, porque vocês estão edificados. Eu creio nisso e glorifico o nome do Senhor pela nossa igreja. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte.